Bom, meu nome é Mariana Santos da Silva Souza, né? Estou realizando um mestrado em terapia psicoexpressiva e durante esse processo de estudo, né, da psicoexpressão, me chamou muita atenção porque eu trabalho com crianças autistas, com crianças com TDAH. Eu trabalho muito na ludicidade, nos movimentos, né? Nas questões artísticas também. E durante esse processo, né, me criou muita curiosidade em conhecer a terapia psicoexpressiva. E a partir disso, né, eu iniciei essa busca e encontrei, né, o Instituto IASE, que abarcou todo o que eu precisava para poder me complementar enquanto profissional, para que eu conseguisse exercer melhores práticas durante esses atendimentos. Não só, né, para o público que eu tenho uma grande parte, que é o grupo TEA, mas sim para o adulto, independente de ter algum transtorno ou não, mas que abrange. Por quê? Né, quando eu falo assim, vamos falar sobre terapia psicoexpressivas. Primeiro lugar, eu estou falando sobre os sentidos do nosso corpo. Hoje nós temos 5 sentidos do nosso corpo, né? O nosso olho, o nosso nariz, a nossa boca, o nosso ouvido e o nosso tato. Com o olhar a gente vê, né? E a partir da transmissão desse olhar, eu consigo ter percepção onde aquilo me alimenta de alguma forma, ou com sensações boas ou com sensações ruins, né? Isso depende. E aí eu tenho o nosso olfato. O nosso olfato é espetacular, principalmente, né, não só para as nossas sensações, mas quando eu vou para o meu público maior, que é o TEA, que a maioria tem seletividade alimentar, e conseguimos alcançar, né, alguns resultados muito bacanas com o trabalho desse olfato, que depois a gente acaba alimentando esse paladar, né, que é bem sensitivo e a gente consegue saber o sabor, sentir o sabor, seja ele azedo, doce, amargo, né, e aí causa outros tipos de sensações, né, que estava apenas no olfato, se torna, a partir do momento que eu me permito experimentar, passar por esse paladar. E a audição. Nossa, quando eu passei pelo processo da prática na imersão presencial da música, que foi o professor Diogo e a sua esposa, foi algo fantástico, sensacional. Eu nunca tinha olhado para a questão sonora com tanto detalhe como foi explicado, né? Sobre a questão da frequência, sobre as nossas sensações, o quanto que ele toca, o quanto que ele nos mobiliza, o quanto que ele tira a gente de alguns espaços e transporta a gente para outros espaços, sim, né, através do nosso sentido, do nosso olfato. E com o trabalho da psicoexpressão através da questão sonora, né, quando a gente fala sobre todas essas vertentes. E aí eu falo sobre o tato, né? O tato nada mais é que nós pegamos em algo e nós sentimos, ou nós moldamos algo com as nossas mãos, né? Quando a gente faz um trabalho com argila, quando a gente fez um trabalho com argila, nós podemos moldar e fazer o que quiséssemos. Só que a partir daquela expressão, né, sai o que a gente está sentindo, sai a fase que a gente está vivendo. E muitas das vezes o indivíduo ele não consegue, né, verbalizar, expressar aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, aquilo que ele está passando, porque muitas vezes nem ele sabe explicar, nem ele sabe. Então, assim, quando a gente vai trabalhar com as terapias psicoexpressivas, ele vai expressar os seus sentimentos, suas sensações, seus traumas, suas dores, suas frustrações, suas alegrias, suas emoções, seu amor, seus projetos de vida. Ele vai expressar através daquela arte, né? Seja ela com a música, seja ela com o corpo, seja ela com o toque, com a pintura, com o artesanato, com os plásticos, com as tintas, com as vibrações. Então, assim, o que acontece? Nós estamos mexendo com o indivíduo, estamos provocando ele para que ele saia daquele lugar, para que ele coloque para fora tudo que está internalizado, que muitas vezes ele não sabe como fazer. Então, a partir da terapia psicoexpressiva, ele consegue colocar isso e até começar a se compreender. Compreender o eu.
né? Que é algo muito importante, que nem todo mundo tem um conhecimento do seu próprio eu, tem um conhecimento dos seus limites, dos seus propósitos. Tem pessoas que estão meio que perdidas, sem saber de fato para onde ir, como fazer, como seguir. E através desse trabalho grandioso, maravilhoso, o indivíduo ele consegue alcançar muitos resultados positivos. E aí, diante disso tudo, né, que eu tô tentando explicar um pouco mais, a gente está explorando as nossas emoções, nossos pensamentos, nossas experiências, né, e criando uma expressão criativa, nada mais é do que isso. Através disso eu consigo fazer a regulação emocional, eu consigo evoluir num processo de cura psicológica, né, que a gente trata na questão de, a cada fase que o indivíduo passa, ele compreende o seu estado emocional, o seu estado físico e mental, para assim conseguir trabalhar naquilo que é necessário e que é importante. Então, diante disso tudo, a gente está falando de uma integração entre a arte e a psicologia, né, que a gente usa vários instrumentos, seja ele por desenho, seja ele por pintura, seja ele através de uma escrita criativa, seja ele através de uma colagem, né? E a partir disso, nesse processo, né, a gente vê a evolução, mas a gente não vê a evolução de forma a validar o que é bonito, o que é feio, a colocar valores em termos de nota, valores em termos de dinheiro, não é sobre isso, mas sim é explorar os sentimentos e os processos internos, é você conseguir expressar de uma forma tranquila, dentro daquilo que você está vivendo, né? Explanar e, através disso, criar a obra de arte que você quiser, na verdade, né? Porque a gente também precisa respeitar os limites, o tempo de cada um para cada ação, que nem sempre o tempo de um é o tempo do outro, porque cada um está vivendo uma fase diferente. Então, isso é importante também colocar aqui. E aí a gente provoca o autoconhecimento, a gente trabalha com a questão dos conflitos, os bloqueios emocionais, que muitas das vezes eles estão obscuros, escondidos dentro do indivíduo, onde ele não percebe de fato, né, quais são os bloqueios dele. Vamos se perguntar, estou em crise de ansiedade. Sim, está em crise de ansiedade, mas por qual motivo? Né? O que é que te provocou a estar em crise de ansiedade? A pessoa não sabe explicar. Não sei. E aí, quando a gente vai conseguindo mensurar isso através do trabalho psicoterapêutico, e a gente trabalha com a expressão, e a gente trabalha com o corpo, com o movimento, seja em qual etapa for, né, desconstruir esse indivíduo para reconstruí-lo, ele vai começar a identificar que o problema da ansiedade dele às vezes pode estar numa conduta que ele tem com o filho, pode estar numa conduta que o chefe dele tem com ele e que por um motivo ou outro qualquer achou que isso era pouco, que era pequeno, que passava, era passageiro e tá tudo bem, tá tudo certo, e na verdade não era nada disso, né? Pelo contrário, chegou a um ponto de uma ansiedade extrema que criou uma crise de pânico e que através desse trabalho a gente vai desconstruindo, vai encontrando quais são os pontos, os gatilhos e a gente vai conseguindo detectar e assim explorar aquilo que precisa ser explorado para que seja trabalhado de uma forma ampla, clara, transparente, segura, que é importante, né? Para que ele realmente consiga tratar essas questões para ter uma qualidade de vida melhor, seja ele em qualquer ambiente. Eu dei um exemplo criado aqui como uma suposição de uma história para que seja compreendido melhor como é que a gente consegue alcançar alguns pontos do indivíduo através da terapia psicoexpressiva. E aí, diante de tudo isso, né, a gente não tem idade para trabalhar com a terapia psicoexpressiva. A gente pode trabalhar com criança, com adulto, adolescente e entender quais são, né, a relação dessas pessoas, em que momento trabalhar com cada tipo de atividade, porque nem com todo mundo a gente vai conseguir trabalhar todas as terapias psicoexpressivas ou nem para todo mundo aquela melhor atende, a melhor se adequa a ela. Então precisamos conhecer e entender um pouco da história para assim
trabalhar com a terapia psicoexpressiva correta para aquela pessoa naquele momento da fase da vida dela. Isso é muito importante falar, porque, né, em alguns momentos esse trabalho vai ser tão forte que vai somatizar em alguma área do seu corpo, como dor, né, com alguma questão realmente que afete e pode trazer, né, como trouxe para mim em um momento da imersão, uma dor no ouvido insuportável, né, mas aquela dor foi diante de um trabalho que foi feito e saiu algo sobre a minha história que eu desconhecia, né? E depois daquele entendimento, eu pude compreender. Eu precisei de uma pausa, eu precisei me afastar um pouco do grupo, descansar um pouco mais para retornar no outro dia, né? A dor se perpetuou ainda por alguns momentos, mas a gente compreende que o nosso corpo ele reage diante de algumas descobertas que nós passamos. Então, ele reagiu, né, diante disso que aconteceu comigo. Então, esse foi um fato verídico, né, acontecido na imersão. E foi muito importante para mim, né? E aí a gente vai tratando esse corpo, reorganizando as memórias, reorganizando as dores, para facilitar todo o contexto e aí sim normalizar e chegar ao ponto de ir embora a dor. Então, isso é importante tratar aqui também. E aí, quando eu falo sobre as abordagens, a gente tem várias abordagens na terapia psicoexpressivas. Hoje, o livro da Marcele, né, se eu não me engano, estava com 25 ou foi com 30 já, a terapia psicoexpressiva descrita, e ela já tinha mais para poder trazer pra gente também. Eu vou falar sobre algumas que me chamam muita atenção, que é a arte-terapia, né, que eu expliquei um pouco dos recursos visuais. A questão sonora da musicoterapia é algo que fala muito, que toca muito. Eu fiquei encantada realmente com a frequência, com a questão da sonoridade, o quanto que nos eleva a outro lugar. É um encontro de almas, posso dizer assim, que foi fantástico. Sobre a questão do movimento do corpo, eu nunca tinha parado para compreender que o nosso corpo precisa acordar. A gente acorda todos os dias. Todos os dias a gente dorme, todos os dias a gente acorda. Só que o nosso corpo precisa acordar com a nossa mente para entrar em movimento. Então, a partir disso, né, desse movimento que eu descobri, do acordar o corpo, eu disse, nossa, como faz tanto sentido. E aí, quando a gente vem e pensa assim, nós somos animais racionais. Os animais irracionais é o cachorro, o gato, elefante, periquito, papagaio, né? Só que o cachorro, eu falo do cachorro porque é algo que eu tinha, né? Ele faleceu. Ele faz o movimento de acordar o corpo, né? Ele faz todos os exercícios do movimento de acordar o corpo, que é algo extremamente importante. E nós, como seres, né, racionais, não o fazemos. Para as pessoas que praticam yoga, né, que é da Reiki, já tem uma evolução e uma compreensão melhor referente a isso, já consegue exercer isso. Eu que não tinha esse conhecimento, não tinha me atentado a esse ponto que é tão importante, tão enriquecedor para o nosso corpo e a nossa mente. E aí, falando sobre a Dama terapia também, né, que a gente utiliza a questão dos jogos de papéis, a dramatização, né, que a gente tem também a questão do circo, que a gente trabalhou na imersão, que foi fantástico, né, o desenvolvimento desse movimento. E tem uma hora que o nosso corpo, ele chega no limite de cansar, também referente àquilo. E aí, depois desse processo todo, eu consigo compreender e fazer o nexo da relação de algumas coisas. E a gente tem, assim, a escrita terapêutica também, que é algo enriquecedor e maravilhoso. E referente a isso, né, todo esse movimento é muito importante para que seja ajustado, né, em nós como indivíduo. E a partir de tudo isso, eu consigo compreender, né,
o quanto também trabalhar com um grupo terapêutico é importante e estabelecer as regras de início, onde todos possam falar, porque todos precisam entender que estar em um ambiente seguro, estar em um ambiente confortável, estar em um ambiente que ninguém larga a mão de ninguém, todo mundo junto, unido, mas para isso precisa ter o momento, né, de abrir o coração, de realmente trazer todos não vou dizer todos, mas há o momento de abrir o coração para trazer um pouco da sua história, um pouco de quem é você, para que a gente possa compreender, porque às vezes parece que só eu tô com dor, né? A gente não sabe da dor do outro, que a gente não perguntou. Então, quando a gente trabalha em grupo e a gente começa a conhecer a história, a gente vai entender que o outro também tem dor. E aquela dor não significa que é menor ou maior do que a minha, mas que eu preciso respeitar. Então, isso é enriquecedor, né, que eu pude aprender. E aí a gente fala também sobre os níveis expressivos, né, que tem o sinestésico, que é a questão sensorial, que eu falei aqui dos 5 sentidos, que pra mim faz completamente, assim, transparente, né, e claro. A gente tem a questão da percepção, do afetivo, né? Do contato, quando a gente gera confiança, a gente tá ali firme e forte, naquela aliança até o final, né? Questão cognitiva, simbólica, que a gente precisa esquematizar, planejar, organizar. A gente precisa fazer um plano terapêutico para cada ação que a gente vai desenvolver, seja em grupo, seja individual. Precisamos estar esquematizados enquanto a isso. E sermos criativos, né? Que é algo importante para a gente conseguir integrar e transformar as experiências realizadas ali, como pode ser de várias formas que eu citei aqui. Então, diante disso tudo, né, a gente também tem uma questão muito importante, que a gente precisa, né, ter um tempo para realizar todo o processo terapêutico, psicoexpressivo, organizado e ajustado quando necessário, compreendendo que nem sempre a gente vai estar engessado naquele plano terapêutico, que algumas coisas às vezes podem ser alteradas por conta de alguma demanda, de alguma necessidade, né, de algo que chegou a um ponto que precisamos ajustar, precisamos estar atentos a isso também. Isso é muito importante. E aí a gente fala também sobre a questão, né, da importância de ser, né, terapeutas, onde estamos ali orientando e instruindo, mas também estamos sentindo, né? Então, precisamos estar fazendo o processo também de descarregar nossas emoções em algum momento, para estarmos centrados diante daquele trabalho, que não é fácil. Um dos trabalhos que me tocou muito também foi o trabalho da catarse, né? E assim, eu não sabia que ia sair aquela imagem. Eu não sabia nem como é que ia ser. Eu nunca tinha feito, nunca tinha experimentado. E quando a gente começou a fazer, e depois quando terminou, eu fiquei encantada. E eu fui na minha infância, né? E através daquela imagem que representava a dança, e o quanto que a dança me acompanhou em todos os movimentos da minha vida. E hoje, como adulta, eu já não realizo tanto o movimento da dança, mas isso reacendeu e eu consegui voltar a realizar alguns movimentos da dança. Isso foi muito impactante, muito interessante para mim, né? Então, assim, existem várias questões que a gente precisa estar trabalhando em todo esse processo, e é com muita responsabilidade, com muita dedicação, com muito respeito, autenticidade, né? E uma escuta ativa que a gente precisa ter o tempo todo, e um olhar cuidadoso para estar fazendo todos os movimentos necessários, né? Para que tudo aconteça da melhor forma possível, dentro da estrutura do conhecimento que a gente adquiriu, né? Durante todo o acompanhamento teórico e prático, né? E eu só tenho a agradecer. Agradecer por conhecer o Instituto IASE, agradecer por
encontrar a Marcele, o Nelson, todo o grupo que eu conheci. Eu vim de Salvador, Bahia sozinha para Campina de São Paulo e graças a Deus no final deu tudo certo. Então eu sou feliz e realizada por participar desse mestrado. Muito obrigada.